Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nossa, tão escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu acendendo uma luz ali fica melhor. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu ver se ficou melhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ver se melhorou. Ah, tá meio escurinho mesmo, mas nós vamos no escurinho mesmo, tá? Vamos ver se assim melhora, né? Eu não coloquei o tripé aqui porque eu tenho, 20 minutinhos pra gente conversar. E faz tanto tempo que eu não faço uma live, né? Não é porque eu não gosto, eu amo fazer live. Acontece que tá na correria mesmo, com bastante atendimento, então não tenho conseguido vir aqui. Mas é algo muito importante. Vou me apresentar, tá? Brevemente. Quem tá chegando novo, eu sou Fernanda Carreiro, tenho como formação acadêmica fisioterapia e educação física. Sou mãe da Diana e do Pedro. A Diana hoje tem 9 anos e Pedro tem 3 anos. A minha dor com o sono começou com a Diana. Eu não sabia nada sobre o sono. Eu fui estudar sobre a amamentação, sobre o parto, já sabia sobre o desenvolvimento, porque é da minha área. Quando a Diana nasceu, a Diana era uma criança de 10 meses que acordava, sei lá, gente, 10 vezes durante a noite, que não dormia nada durante o dia e que estava sempre muito irritada. E aí eu cheguei num lugar onde eu culpava a amamentação, porque eu falava, ela acorda porque ela mama à noite, porque ela mama no peito, porque se ela usasse fórmula, ela não ia acordar. Então eu culpava muito a amamentação na minha exaustão gigantesca. Tinha momentos que eu levantava a bandeira de que era assim mesmo e que ela não gostava de dormir e eu ia ter que lidar com isso. Tinha momentos que eu tinha assim... Eu cheguei assim, a perder a paciência na madrugada, porque a privação de sono ela nos coloca em um lugar que a gente nem se reconhece, né? Então, hoje eu vou fazer uma live aqui, a gente vai conversar sobre as sonecas, tá? E o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, hoje na internet, eu tô falando porque, claro, é o meu trabalho, mas eu gosto muito de trazer a realidade, tá? Pros pais. Quando a pessoa vem atrás de mim para consultoria, eu falo o seguinte, qual é a idade do seu bebê? A gente tem que ajustar a expectativa. Uma criança de 0 a 3 meses é uma criança que vai acordar para mamar, uma criança que vai acordar 2, 3 vezes para mamar, mas que a gente já pode trabalhar bons hábitos de sono desde que o bebê nasce, tá? Isso é muito importante, é muito mais fácil quando a gente pega um bebezinho pequenininho, né? É muito mais difícil quando a gente pega uma criança já maior. Não é possível? Claro que é possível. Eu peguei minha criança com 10, minha filha tinha 10 meses, mas eu já atendi criança de 2 anos. Mas é muito mais fácil quando pequenininho, que a gente já começa o negócio certo, tá? E aí eu não gosto desse lugar onde a pessoa traz com que um bebê de 3 meses tem que fazer jejum e tem que dormir a noite inteira. Eu não acredito nisso, mas eu também não acredito no lugar onde levantam-se uma bandeira e dizem assim, maternidade é isso mesmo, teu filho não gosta de dormir. Coloca teu marido para dormir no outro quarto e vai dormir em cama compartilhada com seu filho. Gente, primeiro que tem um casamento ali e depois que tem uma mãe que também precisa descansar, que também precisa dormir. A gente não fica bem no dia seguinte. E mais ainda, tem uma criança que está acordando inúmeras vezes e que não está dormindo bem, que não vai funcionar bem. A questão do humor, a questão hormonal. Então, tem muitas coisas por trás. Então, o sono ele é muito importante. É importante que a gente ajuste a expectativa da idade que a criança está e o que a gente pode esperar. Uma expectativa real e não o que muitas pessoas pregam por aí. Eu não tenho um robô, eu tenho um ser humano, tá? Mas é muito importante a gente ter conhecimento. Ontem eu falei uma coisa com uma cliente de consultoria. Eu falei, olha, tem o ideal e tem o que é possível. Dentro do que é possível, a gente vai mais próximo do que é o ideal. É sobre isso, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre sonecas. Gente, normalmente uma criança que dorme mal à noite tem questões da soneca, salvo exceções. Quanto que é a exceção? Peraí. Tenho situações onde crianças dormem muito mal à noite, porque estão dormindo muito durante o dia.
Então, tanto o bebê ali pequenininho, né, quando ele acabou de nascer, porque ele tá trocando o dia pela noite, e isso não é se tá dormindo no claro ou no escuro. Na verdade, tem a ver quando o bebê até 3 meses, que todo mundo fala assim, ai, tá trocando o dia pela noite. É porque tá fazendo um jejum muito grande durante o dia, faz um jejum mais longo do que 3 horas, e aí a hora que ele mais vai mamar é durante a noite. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado no sentido que, às vezes até tá mamando durante o dia, mas tá mamando tão sonolento que não mama de uma forma efetiva. E aí à noite você vê que a criança tá mais dispersa e acaba mamando muito mais. Então aí a gente precisa intervir, precisa trazer essa alimentação de uma forma mais ativa no dia, acordando de fato a criança. Tá? Então tem essas exceções. Tem a exceção também daquela criança que já é maior e que dorme muito mal à noite porque tá dormindo muito durante o dia. Tá fazendo às vezes uma soneca muito longa para a idade ali, ou então muito tarde, e aí não gasta energia para então depois dormir à noite, né? E aí aquela criança que acorda muito à noite. Mas, de uma maneira geral, não é isso que a gente vê. O que a gente vê? Quando a criança dorme mal à noite, ela também dorme mal durante o dia. E aí vira um grande ciclo de criança que não tá dormindo bem. E aí sempre aquela exaustão, sabe? Então é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. Quando eu faço atendimento das famílias, a gente olha para esse sono como um todo. Não dá pra gente não olhar, eu só quero olhar pro sono noturno. Gente, uma coisa tá ligada na outra. O sono, a criança dormir mal, é só a pontinha do iceberg. Eu preciso ver o que tem por baixo, eu preciso entender mais a fundo ali, tá? Soneca, o que eu vejo, né, quando eu tô em atendimento, o que as famílias me falam? Fê, chora muito pra fazer a soneca. E aí, assim, eu tenho 1000 coisas pra fazer. Aí eu fico super ansiosa lá dentro do quarto. Aí, se eu coloco no berço, mal coloco no berço, já acorda. Aí, às vezes, eu até fico com a criança no colo, fico com meu filho no colo, porque aí, pelo menos, faz uma soneca melhor. E aí vira uma grande guerra, né? E aí tem aquela família que diz assim, meu filho passa o dia sem fazer sonecas. Principalmente quando o bebê é pequenininho, muitas famílias me falam isso. E aí eu digo sempre assim, gente, depende, será que de fato passa o dia? Muitas crianças fazem pequenas sonecas mamando, soneca ali de 15, 20 minutos. Ninguém mama 40 minutos. 40 minutos teve momento de dormir no peito ali, que a gente não contabilizou. Então tudo bem, esse bebê pequenininho tá estimulando ali a sucção, tá tudo certo. Acontece que tem que tomar um pouco de cuidado no sentido de que isso pode atrapalhar tanto a amamentação quanto o sono, porque aí você não consegue contabilizar e você não consegue trazer uma ordem nunca para as coisas, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. Quando a gente fala sobre as sonecas, o que a gente precisa pensar? Primeiro, estamos falando do dia, né? Então, eu não tenho o hormônio da melatonina aqui, ajuda a criança a relaxar. É dia, é muito mais estímulo, né? É luz acesa. Às vezes, quando é o segundo filho, tem a criança, a outra criança ali. Ou mesmo, né, estando dentro de casa e sendo o primeiro filho, poxa, imagina, eu tava dentro da barriga, não tinha estímulo nenhum. Aí tá aqui fora. Tem um monte de estímulo. Eu quando eu faço atendimento, às vezes eu ligo pra mãe, né? E aí eu escuto sempre uma música no fundo, assim. E aí eu pergunto, tá ligada a tela? Porque se for a tela, eu digo, não ligue. Não é? Porque, mas ele não tá virado pra tela. Tá, mas daqui a pouco a criança já tá, tipo, sentando, virando, rolando. E aí a hora que você menos percebe, a criança tá de olho na tela. Não tem porquê, sabe? Mas mesmo quando a mãe diz assim pra mim, não, a tela não tá ligada, é só o som. Eu digo, olha, eu acho legal em algum momento a gente ter o som sim. Mas a gente tem que tomar cuidado também, sabe? Pra não ter super estímulo o tempo todo. Gente, eu sou uma pessoa muito... Eu adoro falar, eu sou super falante. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Mas assim, eu adoro o silêncio também. O hiperestímulo, a música o tempo todo, aquela poluição auditiva o tempo todo. Cara, assim, ó, é uma loucura. E aí eu digo isso pra mãe, eu falo, tenha momentos que você ligue a música, e aí você tem uma interação com a criança, mas não me deixa essa música da galinha pintadinha ligada o tempo inteiro. Deixa o silêncio entrar um pouco, a criança também precisa disso, sabe? Porque é muito estímulo. Então, eu sempre trago essa informação. Aí uma outra coisa que eu falo é assim, ó, se imagina, porque a gente só consegue...
organizar quando a gente entende, né? Então eu falo assim, ó, se imagina correndo na esteira, correndo super na esteira. Aí do nada, do mais absoluto nada, você é deitada na cama e alguém fala assim pra você, vai, dorme. Cara, não dá pra dormir. Por mais que eu esteja exausta, eu saí da esteira, eu tô naquele estímulo, não dá pra eu deitar e dormir. O que eu vejo na soneca é a gente fazendo isso, é a gente tirando muitas vezes o bebê do tapetinho rolando. Ah, mas ele só tava ali treinando rolar. Cara, rolar pra ele é muita coisa. Olhar pra tudo em volta pra ele é muita coisa, né? Então, caí, voltei, vocês estão me vendo? Estão me vendo? Deu uma cortadinha aqui. Vocês estão me vendo? Me fala, me dá um sinal de fumaça aí, tá? Então tá bom, é que deu uma cortada, eu achei que tinha caído. É muito estímulo pra criança, sabe? E a gente às vezes não se atenta a isso. A criança tá ali no tapetinho, ou então mesmo não tá no tapetinho, mas tá num ambiente super agitado. E aí você entra com a criança pra dentro do quarto. Vamos dormir. A gente precisa, claro, o ritual de soneca é mais sutil, mas a gente precisa preparar esse corpo, sabe? Dar uma baixada na energia. Na minha casa, o que eu sempre fiz, tanto com a Diana quanto com o Pedro, depois que eu, com a Diana no caso, depois que eu entendi o que tinha que fazer, eu tenho um corredor bem longo aqui. Então, eu pegava, vamos pensar, né? Eu sabia que estava próximo da hora da soneca. Eu pegava eles no colo e fazia um momento de conexão. Eu trazia pro colo, assim, ó, tô até com a minha boneca aqui hoje. Deixa a Diana escutar eu falando isso, a lindinha. Pegava no colo, eu abraçava, eu andava ali, ó, pelo corredor. Gente, quando eu abraço a criança assim, ó, eu tô trazendo segurança, eu tô estimulando todos os pontos de propriocepção do corpinho dela. E aí eu andava com ela, dizia que agora ela ia dormir, que era hora de relaxar o corpinho, e assim, ó, dando leve apertadinha no corpinho todo da criança. Então, isso fazia muito parte do nosso ritual. Aí a gente entrava para dentro do quarto, eu ligava o ruído branco, isso fazia muito parte também. Eu apagava as luzes. Então, claro, você não vai fazer isso um dia e vai resolver, não é sobre isso. Mas todos os dias, no horário da soneca, eu fazia a mesma sequência. Ritual de soneca, quanto tempo deve ser? 10 minutos. 10 minutos é suficiente, eu não preciso de mais do que isso. Eu faço de uma forma Eu não faço de uma forma abrupta, eu faço de uma forma gradual. Tem criança que quando você sai do claro e entra no escuro, cara, é tiro, porrada e bomba. A criança chora, porque é uma criança mais sensível. Então eu preciso fazer essa diminuição de luz, essa diminuição de estímulo aos poucos. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e não é porque é segundo que é menos importante, é olhar para os nossos filhos e reconhecer o sinal de sono. Gente, eu sou a pessoa que amo passar tabela de janela de sono, tá? Eu vou te falar por que eu amo passar. Porque eu acho que muitas vezes a gente vem muito sem informação, né? Porque a gente vem de uma geração, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não convivi com nenhuma outra criança dentro da minha casa, né? Então eu fui, assim, eu falo que minha irmã viu os meus filhos, né? Agora eu não tive, eu sou a filha mais velha, eu não tive uma prima próxima que teve filhos, né? Que eu convivia, uma amiga, eu fui uma das primeiras amigas a serem mãe. Então, eu não sabia que criança tinha que dormir durante o dia, eu não sabia cada quanto tempo. Então, janela de sono pra mim, eu acho uma informação essencial. Só que eu sou da área da saúde, e aí eu sempre trago isso quando eu tô em atendimento. Principalmente quando eu brinco assim, ó, no meu questionário, uma das perguntas é com o que a mãe trabalha. E por que eu pergunto isso? Assim, eu brinco que eu pergunto isso. Primeiro para entender um pouco da demanda da rotina da mãe, né? Mas também para entender assim, se essa mãe me fala que ela é de exatas, eu digo, mãe, vamos lá. Não estamos falando de um gráfico, não estamos falando de uma tabela. Então, eu acho que a informação da janela de sono, da tabelinha ali, ela é maravilhosa e ela é de extrema importância. Mas eu preciso cruzar com o sinal que o meu filho tá dando. O que é sinal de sono? Uai, sobrancelha vermelha, mão começa a puxar a orelha, começa a fazer assim, ó, com o pescocinho na cama onde tá. Nada mais tá bom, nada mais tá bom. Tem criança que boceja, tem criança que fica com a mãozinha assim, ó, agitada. A mãe fala assim, olha, não é sono. Na verdade, já passou do sono,
tá? Muito agitada, tá com o cortisol ali agindo. Isso é sono, tá? E aí eu preciso brecar esse corpo e eu preciso colocar pra dormir. E por que eu falo que a gente tem que cruzar essas duas informações? Porque criança sem sono não dorme. Ontem uma mãe me disse assim, Fernanda, ela acordou, tá dormindo bem a criança à noite, ela acordou, tem 6 meses, ela acordou e vai fazer 1 hora, e ela já tá super bocejando. Eu acho que ela tá com sono, e eu digo, gente, primeiro que boceja é pra oxigenar o cérebro, nem sempre um caso de bocejo isolado é sono, não dá pra falar isso. E depois, que dependendo da idade que a criança tá, a gente tem que tomar cuidado com o tédio. As crianças ficam entediadas. Aqui, eu não sei de onde vocês moram, mas aqui na minha cidade hoje tá super frio e super chuvoso. Fica com a criança o dia inteiro dentro de casa. Gente, a criança chega uma hora que nada mais tá bom. Mesmo crianças assim, eu não tô falando de criança da idade do Pedro, não. Tô falando de criança de 6 meses. Sabe por que você passa assim eu falo que no interior, você passa nas ruas e você vê muitas mães com a criança para fora de casa olhando a folhinha da árvore. Porque muda o ambiente, cria um estímulo diferente, a criança muda os ares, o humor fica outro, a criança fica entediada. E muitas vezes aquela criança tá chata, a mãe acha que é sono, e aí você olha pra janela, tá, cara, completamente distante do que é uma janela daquela idade. Eu digo, não é sono, é tédio. Uma janela um pouco diferente do que a gente está habituada, vai acontecer. Com certeza pode acontecer. Tem crianças que têm a sua individualidade. Mas muito diferente, não tá legal. Porque aí você vai colocar pra dormir, às vezes a criança resiste, ou você vai colocar pra dormir e faz uma soneca muito curta porque não tinha pressão do sono. Então essa observação, ela é de extrema importância. Assim também como aquela criança que passou do ponto, cara, passou do ponto, é muito mais difícil de dormir. Então eu cruzo as informações, eu olho na janela para eu ir me controlando. Janelas um pouco mais longas ou um pouco mais curtas, faz parte do show, mas não muito longe daquilo. E aí, o que eu sempre pontuo? Vai entrar no quarto, não adianta você falar pra mim, ainda mais se você estiver construindo uma organização ali, que você vai ficar 5 minutos dentro do quarto, se seu filho chorar, você vai sair. Cara, 5 minutos não é suficiente. A criança não consegue se entregar em 5 minutos. Ah, mas ele chora 5 minutos. Pois é, 5 minutos não dá. Ele chora porque tá com sono, porque não sabe o que vai acontecer, porque você tá construindo. Então, talvez você tenha que pegar teu filho no colo. Eu não tô falando de autonomia ainda. Essa live não é sobre autonomia, mas é sobre trazer uma ordem na rotina. É construir uma boa soneca. É colocar essa criança no colo. Como é que eu paro o corpo? Como é que eu durmo? Parando o corpo. Coloca essa criança de uma forma que você consiga dar um abraço casulinho aqui, ó, e dar um leve balanço. Ajuda essa criança a dormir. Não dá pra pôr a criança aqui, colocar a criança aqui, virar a criança aqui, mexer com a criança aqui. Não dá. A gente não dorme em movimento. Se teu filho tá chorando, ele precisa dormir. Não necessariamente porque você entrou no quarto e ele tá chorando, porque ele não tem sono. Na grande maior parte das vezes é exatamente o contrário. Já passou do ponto. E aí você acha que tá chorando não quer dormir. E sai do quarto. E vai dando cada vez mais estímulo. E vai sendo cada vez mais difícil o sono. E aí essa criança tem cada vez mais cortisol. E aí vira uma grande bagunça. Então escuta o que eu tô falando pra vocês. Dê um colo bem apertadinho e ajude o seu filho a dormir. Quando você vai entrar para fazer a soneca, eu vou falar uma coisa aqui muito importante e teria que ser óbvia, mas não é. Deixa o que tá fora do quarto para fora do quarto. Ah, não dá. Tem que dar, porque se você entrar para dentro do quarto com o telefone, se você entrar para dentro do quarto com aquele sentimento de contração muscular, que você tem que sair logo dali, a criança, ela sente, ela é um peixinho dentro do aquário. Se o aquário tá assim, ó, não tem como o peixinho estar saudável. Então, respira, deixa para fora. Ah, mas faça esse movimento. Depois, a hora que você sair para fora, você vai cuidar, você vai fazer o que tiver que fazer. Mas nesse momento, você precisa priorizar e ter essa ordem com relação a isso. Se o aquário estiver sujo ou agitado, a criança vai se sentir em fuga, não vai se sentir segura e não vai conseguir se entregar para um sono de qualidade. Eu tô falando isso para vocês assim como mãe também, que por vezes também tenho questões na minha vida e vivencio isso. Mas cuida, eu li esses dias uma coisa muito importante. O que é do adulto, cuida no adulto, né? O que é da criança, a gente cuida na criança. Porque a gente faz uma simbiose com os nossos filhos, então você gera toda essa agitação, tá? Então assim, ó, como que eu ajudo na soneca?
eu faço um bom ritual, eu faço a leitura do momento que eu vou entrar para colocar essa criança para dormir, que essa criança tem sono, tá? E aí eu sou consistente. Quanto tempo, pelo menos, eu tento para que esse bebê faça soneca? 30 minutos. Só que assim, 30 minutos com a criança assim, ó, aconchegada. Não adianta ficar trocando a criança de posição, porque essa criança ela vai se estimular cada vez mais e vai ser cada vez mais difícil. Só pra gente poder finalizar aqui, é o seguinte, que eu tenho uma ligação agora às 8h15, eu vou precisar finalizar, mas presta atenção numa coisa. Como é que eu avalio se as sonecas estão boas? Se a noite tá boa, soneca tá boa. Tem criança que tem um padrão de soneca mais curto, mas se ela fica bem durante o dia, não tem um show de exaustão, segue a vida, a noite tá boa, pode seguir a vida, tá tudo lindo, tá? Mas faça essa avaliação, porque uma criança privada de sono é uma criança que não vai dormir bem à noite, tá? Para quem tá assistindo essa live e precisa de uma ajuda personalizada, eu tenho o meu atendimento, que é a consultoria. A consultoria é pegar na mão da família. Eu mando um audiocurso, eu mando um questionário, a gente faz videochamada, a gente acompanha por 30 dias. Por 30 dias você vai mostrar para mim toda a rotina, você vai fazer vídeo de como é que você tá colocando ela para dormir. Todas as dúvidas que você tiver, você vai ter acesso a mim, você vai me mandar na hora. Eu sempre falo assim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas dentro do dia eu vou te responder, eu vou te direcionar para que você se sinta segura para colocar isso em prática, tá? Então, assim, tá tendo essa dor? Não fica achando que é normal, não fica achando que é assim mesmo, não fica achando que, vamos resolver. Todo mundo merece dormir bem, inclusive o seu filho, tá bom? Beijo grande, tá?